A Bíblia é um dos documentos históricos mais importantes que temos. Suas páginas contêm muitos fatos antigos e detalhes científicos. E referências intrigantes a tecnologias antigas e a eventos, muitos dos quais são considerados impossíveis. Mas, quem sabe? O exame dos textos bíblicos pode revelar os segredos desses mistérios. A Torre de Babel era real? Os israelitas poderiam tê-la construído mais alto do que tudo na terra? Davi poderia ter matado Golias do modo descrito na Bíblia? A tecnologia da Terra Santa será examinada quando recriarmos os fenômenos sobrenaturais com tecnologia de ponta e decodificarmos as palavras da Bíblia. Inventos da Antiguidade investiga a ciência contida na Bíblia. Inventos da Antiguidade. Durante milhares de anos, os milagres descritos na Bíblia eram considerados reais em todos os detalhes. Recentemente, a exatidão literal do texto tem sido questionada. Muitos creem que as histórias são simbólicas. O significado é verdadeiro, mas os detalhes são exagerados. Mas talvez as palavras dessa escritura sejam mais precisas do que se pensa. Nossos ancestrais tinham um conhecimento científico avançado do mundo em que viviam. Inventos da Antiguidade usará esse conhecimento para descobrir se os detalhes fantásticos da Bíblia são cientificamente possíveis. Essa jornada começa literalmente no topo da arquitetura antiga. Foi o maior edifício jamais construído, uma torre tão alta que alcançava os céus. Mas as pessoas que o construíram desafiaram a Deus. Deus viu o que acontecia, que esse era um plano mau e que não iria beneficiar a sociedade a longo prazo. Então, segundo as Escrituras, Deus interveio. As pessoas começaram a falar idiomas diferentes e a discutir, e a desunião fez com que elas terminassem por se dispersar, e a torre desabou. Era chamada de Torre de Babel, e alguns acham que realmente existiu. Hoje, o prédio mais alto do mundo, o Burj Dubai, tem mais de 600 metros de altura. A ciência poderá mostrar que a Torre de Babel era ainda mais alta? A Torre de Babel era como um dos arranha-céus que temos hoje em nossas cidades, nos quais muitas vezes o topo está coberto pelas nuvens. Eles diziam que era tão alta que chegava aos céus. Vamos edificar uma cidade com uma torre que alcance os céus. Os historiadores e arqueólogos modernos acham que a história é um exagero. Mas e se a ciência provasse que os antigos tinham tecnologia para uma construção tão grande? É crucial testar as técnicas e materiais antigos para descobrir seus limites. Usando informações extraídas da Bíblia, os pesquisadores usarão a ciência moderna para calcular até qual altura os engenheiros antigos podiam construir. A história diz que, quando eles foram construir a torre, utilizaram tijolos. Que altura um prédio de tijolos antigos poderia ter? Se alguém quisesse descobrir a altura de um prédio que se poderia construir com um material frágil como tijolos, poderia ter uma ideia sobre isso, calculando o peso de um tijolo e depois descobrindo quantos tijolos poderiam ser empilhados, mesmo antes que começassem a rachar demais até cair e o alicerce não suportasse e começasse a desabar. O primeiro passo é reproduzir um tijolo antigo. Lynn Hobbs é professor de Ciência dos Materiais no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Ele está fazendo um tijolo de argila seco ao sol com a técnica usada há 3.000 anos. Palha e areia são acrescentadas para dar liga à argila e fortalecer o tijolo. O próximo passo é secá-lo, e o modo mais fácil de fazer isso é deixá-lo ao sol, para que o tijolo endureça.
Para calcular a altura máxima de um prédio feito com esses tijolos, é preciso descobrir a resistência de um tijolo. Para isso, o professor Hobbs usa uma prensa que aperta o tijolo até que ele quebre. A carga máxima que este tijolo suportou foi de 400 quilos em 12 centímetros quadrados. Esse é o peso que um único tijolo pode suportar verticalmente. Isso significa que um tijolo colocado poderia suportar 400 vezes 5 ou 2.000 quilos. Cada tijolo pesa 500 gramas e poderiam ser empilhados até 4.000 tijolos de altura. Se tivermos 4.000 tijolos, cada um com 3 centímetros e 7 milímetros de altura, teríamos 150 metros. 150 metros é a altura do Monumento de Washington, mas evidências arqueológicas sugerem que a Torre de Babel podia ser mais alta. O Iraque e a Síria atuais situam-se na Mesopotâmia Antiga, uma terra que ainda hoje tem ruínas de grandes estruturas chamadas zigurates. Os zigurates eram os arranha-céus da Mesopotâmia. No topo, havia templos onde se acreditava que os deuses moravam. Os que ainda existem hoje foram datados como sendo da mesma época da história da Torre de Babel. Eles foram construídos ao redor de 2000 a.C. Os zigurates ainda existem graças à sua sólida estrutura piramidal. Os zigurates fazem parte de uma antiga tradição. E assim as pessoas do antigo Iraque tinham muita experiência em lidar com as plataformas. Eles sabiam que para aumentar o peso das plataformas, era preciso expandir a base. Construções com uma base ampla, como as grandes pirâmides de Giza, sustentam o peso melhor do que as torres retas, pois são mais estáveis e podem ser mais altas. Uma pirâmide poderia ser 3 vezes mais alta do que uma torre. E se pegarmos 150 metros e multiplicarmos isso por 3, poderemos ter uma pirâmide de 450 metros feita com tijolos secos ao sol. 450 metros é quase meio quilômetro. Isso é surpreendente para um pouco de barro que foi escavado do chão. Uma estrutura em forma de zigurates feita com tijolos secos ao sol poderia ter 450 metros de altura, mais do que o edifício Chrysler, que é feito de tijolos. Mas a Torre de Babel poderia ser ainda mais alta. Uma tecnologia revolucionária era tão importante que foi mencionada na Bíblia. Disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los. A queima de tijolos muda drasticamente as propriedades do material e os torna muito mais fortes. A queima dos tijolos a 800 graus Celsius durante 24 horas, como se fazia na Mesopotâmia, aumenta a união das partículas de argila e resulta em um material muito mais forte. Mas quanto mais forte? E qual a altura possível para a Torre de Babel com a tecnologia dos tijolos queimados? O tijolo seco ao sol quebrou com 400 quilos, mas o tijolo queimado deve ser bem mais forte. Já pusemos 450 quilos sobre o tijolo, muito mais do que pusemos no tijolo seco ao sol. Dá para ver que começou a rachar em 900 quilos. Agora estamos em 2.250. Quase 3.000 quilos de pressão. Aqui está. Como deu para ver, quase explodiu. Isso significa que o tijolo queimado é 7,5 vezes mais forte do que o seco ao sol. O professor Hobbs vai usar os novos resultados nos cálculos para descobrir qual a altura possível com essa nova técnica. São 3.200 metros. Assim, em princípio, com tijolos queimados, é possível construir uma pirâmide com 3 quilômetros de altura até o céu.
Isso é quase 5 vezes mais do que o atual prédio mais alto do mundo. Então, na teoria, os habitantes da Mesopotâmia podiam construir até os céus, tão alto que sofreriam os efeitos da altitude. Porém, na prática, teriam recursos para fazer isso? Embora teoricamente pudéssemos ter um zigurate de 3 quilômetros, isso seria inviável porque o tijolo queimado consome muita energia para ser feito. Entendemos que a história da Torre de Babel realmente aconteceu. É só olhar para um arranha-céu em uma metrópole e veremos grandes torres que chegam aos céus. Será que a análise moderna da Bíblia também poderá lançar nova luz sobre a história do pastor Davi, que matou sozinho o gigante Golias, e revelar a arma e a técnica que poderiam derrubar um gigante com um único golpe? Essa é uma das mais famosas histórias da Bíblia. Uma força de ataque, com armas tecnologicamente superiores, era liderada por um guerreiro gigante, temido por todos, mas que foi derrubado por uma pedra atirada por um rapaz chamado Davi. Com uma funda e uma pedra, Davi derrotou o gigante filisteu. Davi não só derrotou Golias, mas derrotou os filisteus. E essa derrota foi realmente a força motivadora para o início da história de Israel. Não seria difícil que um rapaz atingisse e matasse um gigante apenas com um golpe certeiro? A funda é uma arma ignorada e subestimada do mundo antigo. Mas como era barata, era uma arma dos povos pobres. Porém, era incrivelmente efetiva. 2 grandes exércitos estavam frente a frente à beira da batalha. Por que um rapaz lutou contra um gigante? Era o século 11 a.C. e o povo de Israel enfrentava os filisteus. Os filisteus vinham da área das Ilhas Egeias, equipados com as armas tecnológicas mais modernas, contra um país bem pequeno e sabidamente fraco. Golias estava coberto por uma armadura de bronze. Ele tinha uma armadura enorme e forte que pesava, pelo que é mencionado na Bíblia, aproximadamente 56 quilos. Então dá para ver que era um homem incrivelmente grande e uma monstruosa criatura. Quando Golias propôs que a batalha fosse decidida por um só combate, Davi se ofereceu. Mas ele não era um rapaz qualquer. Ele se tornou o rei Davi e tem uma das biografias mais completas na Bíblia. Eu acho que Davi tinha um plano, porque ele mencionou a Saul. Eu vou lidar com Golias como faço com os ursos e os lobos que atacam o rebanho. Agora o meu rebanho é o exército israelita. Minha arma é a funda, e lá estão o lobo e o urso. Inventos da Antiguidade vai usar tecnologia moderna e indicações bíblicas para descobrir a técnica de Davi. Primeiro, temos de encontrar a funda perfeita para o combate. O modelo mais avançado da Antiguidade era adaptado para a força extra. Este dispositivo que estou segurando é um fustíbalo, que é basicamente uma funda que está presa a um longo bastão. Este bastão dá maior alcance e maior potência ao fustíbalo, e por isso ele era usado com projéteis mais pesados, como as bombas primitivas, lançadas nos campos de batalha antigos. Esta seria a melhor arma para Davi usar contra Golias? Acho que a ideia de que Davi teria usado um fustíbalo é bem improvável. Essa não é uma arma precisa. Costumo pensar que um fundeiro altamente treinado e qualificado era como os atiradores de elite atuais e que conseguiam lançar um projétil bem pequeno com incrível precisão. Então Davi precisava de uma funda. As fundas que eram usadas no Oriente Próximo durante a Idade do Bronze eram muito parecidas com esta, feita de cânhamo trançado. Esse é o tipo de projétil que era usado na Judéia, em Israel. Procurava-se um tamanho e uma forma bem específicos. Esta tem uma forma oval e regular. Isso melhora a aerodinâmica do projétil, aumentando a precisão. É preciso um certo peso
para fazer com que o projétil fique no bolso da funda firmemente. Se for leve demais, ele irá cair quando se girar a funda para trás. Se for pesado demais, não irá muito rápido ao ser lançado. Então a pedra ideal fica entre esses dois parâmetros. Ele escolheu 5 pedras lisas no riacho e, com uma funda na mão, aproximou-se do filisteu. Agora temos uma funda e uma pedra similares às de Davi, e podemos testar a arma. Louis Pons Livermore é o campeão de funda das Ilhas Baleares, lar dos maiores fundeiros do mundo. As Ilhas Baleares têm a fama de terem os melhores fundeiros do mundo antigo. Eles têm um conhecimento herdado do uso da funda. Louis viajou para a Terra Santa para testar o poder destruidor de uma réplica da funda e da pedra da época. Ele está experimentando a técnica que Davi teria usado para derrubar Golias. A funda é como uma extensão do braço. Ela tem 3 partes. Um anel que fica aqui, depois tem a parte média onde pomos a pedra e termina com um nó aqui. Colocamos o dedo médio aqui. E seguramos como uma pinça, sem agarrar. A pedra é colocada na parte mais alta. Giramos 3 vezes, esticamos o braço e abrimos a mão. O estalido que ouvimos é um ruído sônico. Tanta potência liberada que a funda chega a quebrar a barreira do som. Louis ergueu um alvo de 2,5 metros, cuja testa é representada por um dispositivo que mede a força do impacto. Ela tem apenas 29 centímetros quadrados, equivalente à parte da testa de Golias não protegida pela armadura. O dispositivo dirá a Louis com qual força atingiu Golias. Então, quanta força será necessária para matar com uma pedra do tamanho e da forma certas para uma funda? Se quisermos falar quanta força é necessária para matar alguém com um impacto no cérebro, algo acima de 3.000 newtons em uma área de 30 milímetros quadrados é o bastante para matar um ser humano. Uma onda de choque percorre o cérebro e faz com que este colida com o crânio, danificando de modo irreparável o tecido nervoso, em tal extensão que ele não pode funcionar mais. 3.000 newtons equivalem à força necessária para partir ao meio um bloco de concreto. Louis apronta sua funda para o teste. O alvo é pequeno e equivale à única parte do corpo de Golias não protegida pela armadura. (3.620 newtons). O bastante para eliminar Golias com uma funda e uma pedra. Golias está morto. Ele girou a funda e atingiu o filisteu. A pedra afundou na testa dele, que caiu de rosto ao solo. Seria preciso ter muita habilidade e coragem para fazer isso. Até Louis, o famoso campeão de funda atual, teve dificuldade para obter potência e precisão ao mesmo tempo. Conseguir derrubar um homem de armadura apenas com uma pedra é sorte ou uma habilidade incrível, mesmo para um atirador qualificado. Ele deve ter sido dotado com uma tremenda habilidade, capacidade e coragem que vieram à tona em um momento de forte crise. E o fato de que ele era capaz de enfrentar uma crise com êxito era um dos pré-requisitos básicos para a função de rei. Inventos da Antiguidade revelou que é possível um rapaz atirar uma pedra com uma funda de modo a matar um alvo distante. Mas para isso, Davi teria de ser mais habilidoso do que um pastor comum ou, como a Bíblia sugere, alguém verdadeiramente abençoado.